Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, a oração da meia-noite. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Antes mesmo de orarmos, permita que esta verdade penetre em sua alma. O amor do Pai não muda quando nos afastamos. Ele continua esperando. A história do filho pródigo, registrada em Lucas 15, é mais do que uma parábola sobre desobediência. É uma revelação do coração do nosso Deus, um pai que não desiste dos seus filhos, mesmo quando estes se perdem por caminhos tortuosos. Esse relato não é apenas sobre um jovem rebelde, é sobre mim e sobre você. É sobre todos nós, que em algum momento pensamos que sabíamos o que era melhor, que nos iludimos com a falsa liberdade do mundo. É uma narrativa que revela não apenas o erro humano, mas a graça divina que resgata, que abraça, que restaura. Naquela cultura, pedir a herança antecipadamente era o mesmo que declarar o pai como morto. Ainda assim, o pai daquela história não se impôs. Ele deixou o filho partir. Porque o verdadeiro amor dá liberdade, até para errar. E o nosso Deus faz o mesmo conosco. Ele nos permite escolher, mesmo sabendo das consequências. Mas ele também permanece esperando de braços abertos. Há um tempo em que todos nós passamos por terras distantes, emocionais, espirituais ou até físicas. E nessas terras, descobrimos que o prazer sem propósito acaba em vazio, que a liberdade sem direção se transforma em escravidão e que a independência sem Deus termina em ruína. Na parábola contada por Jesus, o jovem sai de casa acreditando que sua herança lhe garantiria a felicidade, com o bolso cheio e o coração vazio. Ele buscava prazer, liberdade e identidade longe da presença do Pai. E por um tempo, parece que tudo está indo bem, mas a verdade é que fora de casa do Pai, tudo tem prazo de validade. O dinheiro acabou, os amigos sumiram, a alegria se transformou em solidão e então veio a fome. Ele se viu no lugar que jamais imaginaria, alimentando porcos, desejando comer a comida deles. Meu irmão, minha irmã, para um judeu, isso era o fundo do poço. E talvez você também já tenha sentido isso, aquele momento em que percebe que está tão distante de Deus que parece impossível voltar. Mas é justamente nesse lugar de esgotamento que a graça começa a operar. A Bíblia diz, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ah, queridos, que versículo cheio de esperança. Porque mesmo no meio da vergonha, Deus ainda pode nos lembrar de quem Ele é. Quando tudo falha, o amor do Pai permanece. A decisão de voltar não é simples. Não é fácil encarar o caminho de volta com o peso da vergonha nos ombros. O filho pródigo sabia que havia falhado profundamente. Ele ensaiou o seu pedido de perdão, preparando o coração para a rejeição. Talvez, no fundo, ele nem esperasse mais ser chamado de filho.
apenas queria sobreviver como servo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes somos assim? Nos sentimos tão falhos, tão sujos, que achamos que Deus nos tolera, mas não nos ama mais. Que Ele pode até nos aceitar de volta, mas com condições. E então vivemos como mendigos espirituais, tentando merecer o que só pode ser dado por graça. Mas o pai da parábola faz algo surpreendente. Antes mesmo do filho falar, ele já estava correndo ao seu encontro. Isso é divino. Porque naquela cultura, pais não corriam. Isso era indigno. Mas esse pai corre. Ele corre coberto de compaixão, sem medo do escândalo, sem se importar com o estado em que o filho estava. Essa é a imagem de Deus que muitos precisam enxergar. Ele corre até você com graça, antes mesmo de ouvir seu arrependimento completo. Ele não está esperando o seu discurso ensaiado. Ele quer o seu coração. Imagine a cena. O filho mal consegue concluir sua confissão. Ele tenta dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que termine, o pai o interrompe com ações que gritam em amor e restauração. Ele não responde com julgamento, mas com um abraço. Ele não exige explicações. Apenas manda buscar o melhor manto, o anel e as sandálias. Isso é o Evangelho. Deus não nos recebe como servos culpados, mas nos restaura como filhos amados. A graça do Pai não espera um relatório das falhas. Ela age antes, cobrindo a vergonha, apagando o passado e nos reposicionando em honra. O Pai não apenas o perdoa, ele o restaura à posição que havia perdido. O manto cobre sua sujeira. O anel devolve sua autoridade. As sandálias o tiram da condição de escravo. E a festa, queridos, a festa revela a alegria do Pai ao ver um filho de volta. Esse é o Deus que você serve. Não um juiz distante, mas um Pai que celebra cada retorno. Você não precisa trabalhar para ser aceito. Você só precisa voltar. Porque a graça verdadeira não exige, ela oferece. Não calcula o erro, ela celebra o arrependimento. A história que Jesus contou é mais do que uma lembrança distante. É um espelho que reflete nossa caminhada. Em algum momento, todos nós já nos afastamos. Às vezes, não fisicamente, mas com o coração. Já buscamos segurança fora da vontade de Deus. Já tentamos construir nossa identidade longe do Pai. Já acreditamos que sabíamos o melhor caminho. E como filho pródigo, descobrimos, mais cedo ou mais tarde, que fora da presença de Deus, tudo é vazio. A independência que parecia liberdade nos esgotou. O prazer momentâneo cobrou um alto preço. E no fim, tudo o que realmente desejávamos era voltar para casa. É preciso coragem para reconhecer que nós perdemos. É preciso humildade para admitir que a nossa força não é suficiente.
Mas essa confissão abre as portas da graça. Aquele que se humilha diante de Deus jamais será rejeitado. O Pai não fecha a porta para os que retornam com o coração quebrantado. Pelo contrário, Ele corre ao nosso encontro e nos chama de volta pelo nome. Você pode até ter se afastado, mas o amor do Pai nunca se distanciou de você. Ainda hoje, Ele chama: filho, filha, volte para casa. Voltar para Deus não é apenas uma mudança de direção, é uma transformação de coração. O filho pródigo não voltou com exigências, mas com humildade. Ele reconheceu seu pecado, sua indignidade e sua completa dependência da misericórdia do Pai. E essa é a essência do arrependimento. Não é um remorso pelo que perdemos, mas um profundo desejo de sermos restaurados ao coração de Deus. Muitos querem voltar, mas hesitam por causa da culpa. Outros pensam que precisam se consertar primeiro para então se apresentarem diante do Pai. Mas o Evangelho não é sobre homens que se limpam para encontrar Deus. É sobre um Deus que abraça pecadores e os transforma com seu amor. Ele não espera a perfeição. Ele espera rendição. Hoje, faça essa oração com sinceridade. Senhor, se há em mim qualquer caminho tortuoso, revela-me. Se há orgulho, quebra-o. Se há rebeldia, perdoa-me. Quero voltar não só com os pés, mas com o coração. Restaura-me. O Espírito Santo está pronto para te conduzir nesse processo. Ele convence, transforma, purifica e guia. Deixe Ele fazer morada em você. Por isso, quero te convidar a orar nesta madrugada, nesta manhã. Se você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Se você pode fechar os seus olhos, feche seus olhos. Ore em pé, ore sentado, ore até deitado, se for o caso. Mas vamos orar e vamos falar com Deus. Senhor, reconhecemos que somos vasos quebrados em Tuas mãos. Muitas vezes trincados pelos erros, feridos pelas escolhas erradas e marcados pelas lutas da alma. Mas Tu és o oleiro fiel, que não despreza o barro rachado. Em Ti há esperança, até mesmo para os mais dilacerados. A Tua graça não apenas cobre, ela restaura, reconstrói, faz novo. O Senhor não nos joga fora, mesmo quando ninguém mais acredita em nós. Quantas vezes deixamos o inimigo nos convencer de que somos casos perdidos, que não há mais volta, que nossas falhas nos definem. Mas hoje, rompemos com essa mentira. O Teu sangue nos dá acesso ao recomeço. O Teu amor nos devolve dignidade. Senhor Jesus, Tu és especialista em erguer do pó o necessitado, em levantar do monturo o abatido. E é nesse amor que nos refugiamos agora. Não importa o quão longe fomos, quão fundo caímos, ou quanto tempo passamos afastados. Em Ti ainda há lugar à mesa. O Senhor nos chama de volta, nos reveste com roupas novas e nos unge com óleo de alegria.
Pai, cura nossas memórias, sela nossos corações com tua paz e nos mostra que mesmo nossas cicatrizes podem contar histórias de redenção. Senhor, não queremos apenas voltar, queremos ser transformados. Queremos mais do que um retorno emocional. Ansiamos por uma renovação total. Tua palavra nos exorta. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é isso que pedimos. Uma mente purificada, um coração alinhado, uma vontade moldada à tua. Já fomos guiados pelas emoções, pelas opiniões humanas, pelas urgências do mundo. Já nos perdemos em decisões apressadas, escolhas egoístas, caminhos sem direção. Mas hoje, Senhor, escolhemos te ouvir. Queremos obedecer mesmo quando não entendemos. Queremos te seguir mesmo quando o mundo nos chama para longe. Queremos construir nossa vida sobre a rocha, não sobre a areia. Forma em nós um espírito ensinável. Arranca toda teimosia, todo argumento humano que tenta resistir à tua verdade. Livra-nos da religiosidade vazia e nos conduz a uma fé viva, que se manifesta em atitudes, palavras e decisões. Que cada passo seja guiado por ti. Que cada plano passe pela tua aprovação. Que a tua vontade seja o nosso caminho, ainda que nos custe conforto ou aplausos. Pai amado, aqui estamos como filhos que retornam. Viemos não com justiça própria, mas com corações quebrantados, reconhecendo que sem ti nada somos. Todos nós, em algum momento, nos afastamos. Alguns por orgulho, outros por medo, outros por dor. Mas hoje, Senhor, com humildade voltamos. Voltamos como família, como o teu povo, como filhos que anseiam por tua presença. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que tentamos fazer tudo sozinhos, por cada decisão tomada sem oração, por cada vez que priorizamos o mundo e deixamos teu altar de lado. Perdoa-nos pelas distrações, pelas desculpas, pelas resistências, mas agora, em unidade, te pedimos, restaura-nos, cria em nós um só coração, quebrantado e temente ao teu nome. Espírito Santo, sela esta volta com tua presença. Nos faz perseverar. Não queremos mais nos distanciar. Queremos habitar na casa do Pai todos os dias, viver na luz, andar na verdade e refletir teu amor. Que esta oração não seja apenas um momento, mas o reinício de uma jornada contigo, lado a lado, passo a passo, até o fim. É o que eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, se essa palavra tocou no seu coração, compartilhe, deixe seus comentários, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, compartilhe e que Deus te abençoe. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.